luz da nossa própria era. E Branham nos diz que o Senhor Deus, Ele nos deu a revelação como um presente melhor em cada era. Ele disse, vai recordar-se que eu referi no princípio desta mensagem que este livro que está a estudar é de fato a revelação do próprio Jesus em igreja e sua obra nas eras futuras. Depois eu disse que é necessário o Espírito Santo para nos dar a revelação ou não vamos conseguir tê-la. Juntando esses dois pensamentos, você vai ver que não basta apenas o estudo normal e o pensamento para tornar este livro real. Será necessariamente a operação do Espírito Santo. Isso significa que este livro não pode ser revelado a ninguém, a não ser a uma classe especial de pessoas. Será necessário alguém com discernimento profético. Será requerida a capacidade de ouvir a Deus. Será requerida a instrução sobrenatural. Apenas um estudante e comparar versículo com versículo, apesar de isso ser bom. Mas um mistério exige o ensinamento do Espírito ou nunca se vai tornar claro. Então nós vimos que a revelação não é dada a qualquer pessoa, mas a revelação é dada somente aos eleitos. E os eleitos é um povo que foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Um povo que esteve no pensamento de Deus antes da fundação do mundo. E esse povo nesta era somos nós. E esse povo é um povo que caminha de luz em luz. Cada vez que Deus se desloca, eles também se deslocam com Deus. É exatamente como o povo de Israel caminhara com Deus. Quando a coluna de fogo parava, Moisés parava e o povo parava também. Só deveria caminhar quando Moisés levantava e dizia, então avançamos. Porque ali a coluna de fogo também dizia, vamos avançar. E quando o povo não vê a luz do seu dia, quando o povo falha de caminhar na luz do seu dia, esse povo está vivendo numa total treva. Essa é a razão pela qual Branham disse que só será um homem que poderia ter a revelação. E em cada geração só um homem que pode ter a revelação. E ele pega essa revelação, ele transmite aos outros. E esses, como são predestinados por Deus, Deus lhes vê exatamente naquela mensagem, naquela era. Então eles aceitam a revelação que Deus envia para eles. Essa é a razão que nós aceitamos hoje a revelação dos trovões. Essa é a razão pela qual nós hoje vimos a revelação dos trovões. Essa é a razão pela qual essa revelação dos trovões não pode chegar a nós, que somos chamados predestinados. Mas a revelação dos trovões, na verdade, vai chegar a qualquer pessoa que não é a semente real de Deus. E nós vimos que essa revelação, essa coisa, irmão Branham vai nos dizendo que essa pessoa deve ter um ministério de discernimento. Ele tem que ter capacidade de discernir. E pela graça de Deus, se voltarmos na mesma mensagem que eu acabei de ler aí, no parágrafo 14, o profeta diz, deixe-me colocar aqui uma palavra acerca do meu próprio ministério. Se não se importar, todos sabem que
este dom na minha vida é sobrenatural. É o dom pela qual o Espírito Santo é capaz de discernir doenças e os pensamentos dos corações dos homens e outras coisas escondidas que só Deus pode saber e depois revelar-me. Gostava que vocês pudessem estar comigo e ver a cara das pessoas quando Satanás sabe que vai ser exposto. Agora, eu não estou a falar das pessoas. Nós vimos que Deus, nesta era, Ele poderia dar ao irmão Branham um dom de discernimento. Como o Branham disse, que não precisa do estudo normal e um pensamento para tornar este livro real, este livro da revelação, mas precisa-se de um ensinamento do Espírito Santo, um ensinamento sobrenatural, um dom de discernimento. E nesta era, irmão Branham veio a nós com esse dom, com esse espírito, com esse ministério. E claro que Deus tratou, naquela época, com o irmão Branham, Deus tratou com ele na plenitude de toda a revelação desta era, para que ele possa abrir isso para nós os eleitos. E somente os eleitos, somente eles podem ver o que Deus está fazendo hoje. E irmão Branham diz alguma coisa mais aqui na mensagem, na era do Éfeso. Na era do Éfeso, aqui no parágrafo 23, ele disse: veja, eles não conseguiam entender o amor de Deus. Eles pensavam que o amor significa que não havia sofrimento. Eles pensavam que o amor representava um bebê com o cuidado dos pais. Mas Deus disse que o seu amor era o amor de eleição. A prova do seu amor é a eleição, em que não importa aquilo que aconteceu, o seu amor era verdadeiramente provado pelo fato de eles terem sido escolhidos para a salvação, porque Deus escolheu para a salvação através da santificação do Espírito e crença na verdade. Quer dizer, os eleitos, a maior coisa que nós recebemos é a eleição de Deus, nos abrindo esta via, nos abrindo o seu amor, para que nós possamos crer na verdade, para que nós possamos ter a revelação. Sem a revelação, o povo é morto. Sem a revelação, o povo não pode fazer nada. E William Branham continua na mesma mensagem, aqui nesta era de Éfeso. Estou aqui no parágrafo 134. Ele diz assim: aqui está o lugar onde recebemos a verdadeira revelação da semente da serpente. Aqui está o que realmente aconteceu no jardim do Éden. A palavra diz que Eva foi enganada pela serpente. Ela foi, na verdade, seduzida pela serpente. Ele dá Gênesis 3:1. Ele diz: esta besta era tão próximo de um ser humano e, no entanto, era puro animal que conseguia raciocinar e falar. Era uma criatura erecta e estava algur entre o chimpanzé e um homem, mas mais próximo de um homem. Estava tão próxima de um ser humano que a sua semente podia e se conseguiu misturar-se com a da mulher.
e fê-la conceber. Quando isso aconteceu, Deus amaldiçoou a serpente. Ele mudou todos os seus ossos do corpo da serpente para que tivesse de rastejar como uma cobra. A ciência pode tentar tudo o que quiser e não vai encontrar o elo perdido. Deus teve isto em consideração. O homem é inteligente e consegue ver uma associação do homem com o animal, e ele tenta provar isso pela evolução. Não existe evolução, mas o homem e o animal misturaram-se. Esse é um dos mistérios de Deus que tem permanecidos, mas aqui está revelado. Aconteceu lá no meio do Éden, quando Eva se afastou da vida para aceitar a morte. Repare naquilo que Deus lhes disse no jardim. E nós vimos que aqui o profeta claramente nos fala que há dois grupos. Se hoje nós temos um grupo que não pode ter a revelação, que não pode ver a revelação, é porque é um grupo diferente do nosso grupo. É um povo diferente de nós. Bem que eles podem parecer humano como nós. Ele pode parecer homem como nós. Mas a graça que nós recebemos, aquele outro grupo não pode receber. É um grupo da semente da serpente. São filhos do diabo. São filhos da serpente. E são esses que o irmão Branham está dizendo que são o grupo de Janes e Jambres. Irmão Branham vai falando isso claramente no segundo selo, no parágrafo 105. Começando no parágrafo 105, irmão Branham diz que esse mesmo grupo de Janes e Jambres vem nos últimos dias. Ele vem como clero, ele vem com a mensagem, ele vem com a palavra, ele vem com a Bíblia. Mas na verdade esse povo é um povo maldito, é um povo que vem com seus milagres, ele vem com seu espírito. Mas o irmão Branham disse que é um povo maldito. Ele disse aqui, o irmão Branham disse, ele disse que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostariam da fé e daria ouvido ao sedutor. Vê que no princípio, lá no Gênesis, havia a palavra sedução. A mulher disse a Deus: a serpente me seduziu, me enganou. Abraão disse: foi essa coisa que ele continua fazendo até hoje. E nesses últimos dias há um espírito da sedução. Ele diz: vê, o Espírito disse expressamente que nos últimos dias alguns apostatariam da fé e daria ouvido aos sedutores. Vocês sabem o que é seduzir? O espírito sedutor na igreja, isso é o clero seduzindo o espírito do clero, obradores de iniquidade e hipocrisia na igreja, impetuosos, arrogantes, sábios. Veja você, talentosos, inteligentes, tendo aparência de piedade, simplesmente diz: bem, nós somos cristãos, devemos ir à igreja. Tendo aparência de piedade, mas negando as revelações. Esse povo aí, eles não aceitam as revelações. Quando Deus revela algo, eles combatem a revelação. Essa é a razão que hoje encontramos um grupo de gente combatendo a revelação da terceira puxada, combatendo a revelação da mensagem da terceira etapa. Por que eles combatem? Por que eles não aceitam?
é porque é do outro grupo. É porque eles não foram predestinados para essas coisas. Essas coisas Deus só predestinou para um povo específico, para um grupo específico, só para a semente predestinada de Deus, não para toda a semente. Os outros podem receber a mesma mensagem, podem receber o mesmo Espírito, mas aquilo não funcionará neles, porque neles não existe aquela coisa que pode aceitar a revelação. A predestinação